Gente, no Papo Reto de hoje o tema é nomofobia. Você sabe o que é nomofobia? Não, é a dependência que as pessoas têm por aparelhos celulares. Pessoas que não conseguem ficar sem o celular, né? Sem a rede social. É um absurdo isso que acontece. Pessoas que ficam quase que têm aquela síndrome de abstinência. Vou falar com alguém que entende muito mesmo, como eu vou falar hoje, com a psicóloga clínica e comportamental, que vai estar aqui falando pra gente, nos ensinando. Tem um VT? Tem um VT. Ah, doutora Osmarina, será que é Viel? Daqui a pouco a gente fala aqui, olha, vamos ver o VT, depois a gente conversa. Viel. Nos dias atuais, é difícil encontrar uma pessoa que não tenha um celular, tablet ou computador. De fato, essas tecnologias se tornaram parte de nós e têm papéis importantes em nossa vida. Com elas, temos fácil acesso às notícias, sites de pesquisa que ajudam nas tarefas da escola. Podemos usar para jogar jogos e até conversar com pessoas distantes. Mas alguns problemas surgiram nos últimos anos com tamanha proximidade da internet. E o maior deles é o vício em celulares e computadores, que compromete aquele que a usa, principalmente os mais novos. E junto do vício, uma nova doença surgiu, a nomofobia, que em tradução literal é o medo de ficar sem celulares. Muitos jovens atualmente sofrem com a nomofobia. Seus sintomas são escutar a vibração fantasma do aparelho, a ansiedade ao deixar o celular longe, nunca largar o telefone, entre outras atitudes do tipo. Por mais que pareça um problema bobo, pessoas com nomofobia têm problemas de ter conversas cara a cara, propensão a desenvolver ansiedade generalizada e dificuldade de manter a concentração. Acompanhe o Papo Reto de hoje e entenda mais sobre a nomofobia. Olha, gente, eu estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão a doutora Osmarina Viel, psicóloga clínica e comportamental, psicóloga há mais de 30 anos, formada em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em biopsicologia. Eu agradeço muito a presença da senhora aqui hoje, mas é muito importante aquilo que você vem trazer para a gente conversar. Seja bem-vindo, uma boa tarde, doutora. Boa tarde a todos vocês, é um prazer ser recebida aqui no seu programa, nesse alto astral. Olha aí, que bom. E esse é um assunto muito importante. Importante. Falar. Deixa eu falar uma coisa, às vezes a gente acha que pode ser uma brincadeira, eu não consigo ficar sem celular, eu não consigo, mas é considerado já uma patologia ou um distúrbio o fato de ficar essa dependência ao celular ou à rede social? Eu entendo assim, que tem os níveis aí, né, de comprometimento. Existem casos que realmente a gente pode entender como uma dependência, outros não, né? Sim. E às vezes fala, eu não consigo ficar sem o celular. Mas também se ficar não vai gerar nenhum dano, né? A pessoa fica bem. Agora, quando realmente a pessoa fica sem o celular e começa a ter alguns sintomas que já nota que não está adequado, que nem, por exemplo, a sudorese, fica com as mãos mexendo, às vezes a pupila do olho altera, porque é um vício. Isso é como se esses sintomas quase que são o mesmo da abstinência que a gente tem pelo álcool, pela droga. Isso, mas é exatamente a mesma coisa. Por que ocorre isso? Quando você está com o celular, e o celular é o mais grave porque nós estamos com ele na mão o tempo todo. Isso. E eu sempre falo, todas as coisas que você repete várias vezes viram uma rotina. E dessa rotina vai virar um tipo de comportamento. Então o celular ele se tornou uma extensão da nossa mão. E quando ele não está na mão, parece que está faltando alguma coisa. E por isso que as pessoas... pensa que... É verdade, tem gente que às vezes ela tem um hábito já de levar a mão, mesmo sem o celular, leva a mão no bolso como se fosse retirar o celular. Isso. Assim como o cigarro, né? Que o tempo todo tem... Isso mesmo. E é um vício, não é emocional, olha que interessante, é um vício mental. Qual que é a diferença emocional? Porque emocional, normalmente, é porque você tem algum distúrbio de ordem emocional e aí vai gerar alguma situação, né? Quando a gente fala de mental, é porque você repete várias vezes aquilo, o seu sistema neurológico entende aquilo como fazendo parte da tua vida e aí passa a
está no teu cotidiano. Olha que interessante, isso é uma informação interessante. Pela prática e pela repetição, quase que a pessoa fica condicionada a fazer aquilo. Exatamente. Ela passa a ter um comportamento, como, por exemplo, uma oração. Se a gente faz o tempo todo a oração, todos os dias naquele horário, não chega um determinado momento que, se não fizer, vai sentir falta. Vai sentir falta daquilo, é uma repetição. Então, quando a gente fala desses comportamentos, é a mesma coisa. Você faz várias vezes, e o corpo entendeu que aquilo faz parte de você. Então, isso pode ocorrer tanto na parte boa, como também na parte destrutiva. E esse vício no celular, como que ele começa a prejudicar a saúde da pessoa? Porque ele chega a prejudicar esse vício. Prejudica, sim, né? E hoje a gente percebe assim, um índice altíssimo, principalmente com as crianças e com os adolescentes, que se não chamar para comer, por exemplo, não come, não bebe água, não faz exercício físico. E o que vai acontecendo com a parte neurológica dessas crianças? Porque nós temos o quê? Glândulas, né? E principalmente aqui no cérebro tem uma glândula chamada pineal, que ela funciona muito com a luz ou com o escuro. E a criança ficando o tempo inteiro diante daquela luz, o que vai acontecer? Essa glândula começa a não ter mais essa percepção do escuro e do claro, que está o tempo inteiro no claro. E ela é que libera um hormônio chamado melatonina. Então, o que acontece? Se não libera esse hormônio melatonina, a criança não vai conseguir descansar e vai começar a ter sérios outros problemas, porque a gente sabe que a criança e o adolescente, eles estão em desenvolvimento, precisa ter um maior tempo de descanso. E aí, nesse caso, não está tendo, principalmente se tem uma família onde não presta atenção nessas crianças, se tem horário para dormir, tem horário para comer. E aí começam a aparecer os problemas de ordem neurológica. Então, isso é uma situação muito séria. A senhora falou de criança e adolescente. Existe uma faixa etária específica que é mais prejudicada com essa nomofobia? Eu entendo que é em torno de uns 7 anos até uns 18, que é o período que não se trabalha, né? Só está estudando e tem um tempo maior de folga, vamos usar esse termo. E se não tem alguém da família cuidando, ele vai passar o tempo no celular. A senhora falou assim, a pessoa é um vício quase comportamental, Ele né? é comportamental. Comportamental e mental. É um vício mental que é por causa da repetição. Mas o que a gente vê hoje é que as crianças estão sendo induzidas a esse comportamento, porque é dado o celular na mão da criança, é dado o celular na mão do adolescente e isso praticamente ele está agindo, recebendo aquilo para ser feito. Isso, e olha, o aval dos pais, que coisa maravilhosa, então os pais estão me dando, significa que é bom. É bom, E aí, por isso que eu entendo que a única forma de modificar isso é trazer essa consciência para os pais, porque são os pais que precisam definir horário para isso, não tirar, porque a tecnologia ela é maravilhosa, a gente não deve abrir mão dela, né? Mas deve saber como usar. E aí, como é esse usar, né? Se os pais estão com essa... Porque o que ocorre? Como os pais também usam da tecnologia, usa o celular. Acho que isso também vai fazer bem para as crianças. Só que para o adulto faz mal, mas não tanto quanto para as crianças, porque ainda estão desenvolvendo a parte neurológica. É verdade. E aí, o que nós vamos ter, que é o que ocorre comigo, inclusive no consultório? Adolescentes que não conseguem ter uma frase, não conseguem elaborar uma frase, não conseguem sustentar uma conversa, diante de desafios tão pequenos, eles já se desesperam, aí aparece a síndrome do pânico, a depressão, né? Crianças subdesenvolvidas, é assim que eu estou entendendo. Eu vou falar com a Simone, mas já volto, mas está muito interessante que eu vou perguntar para a senhora daqui a pouco, só para a senhora responder, como é que a gente pode identificar em nós alguns sinais de que a gente pode estar entrando nessa dependência, só para a gente ver aqui, ó, que tem algumas pessoas dependentes aqui, estando com a doutora Osmarina Viel, que a gente está falando hoje sobre a gente vai falar homofobia, nomofobia, que é justamente esse medo de ficar sem o celular, sem as redes sociais. Se você já identificou aí na sua casa, seu filho, filha, aí, ó, que até ficando mesmo agressivo, né? Quando tira o celular, é um dos sintomas, né? Quando você tira o celular, a pessoa fica agressiva, né? Mas eu ia perguntar para a senhora, quando é que a gente pode identificar isso em nós? Porque a gente gosta muito de olhar o outro, mas a gente vê em nós mesmo, de repente, algum sinal de que possa
anunciar e denunciar a nós mesmos que a gente está entrando nesse comportamento. Eu deixo uma sugestão de fazer testes. Teste, né? Como é que eu sei que eu estou viciada no celular ou não? Comece a tirar alguns períodos do seu dia sem o celular. Né? Vai numa refeição, por exemplo, não use o celular. Né? Se tiver com amigos, deixa na bolsa. Em casa, não deixe o celular perto de você enquanto você estiver nas refeições ou quando você estiver conversando com alguém da família. E uma outra coisa também que é muito importante, na hora de dormir. Porque o que está acontecendo com as pessoas na hora que ela vai dormir? Coloca o celular debaixo do travesseiro. Pelo amor de Deus. Gente, o celular, ele está antenado com o mundo todo, né? E já imaginou ele debaixo do travesseiro? Sem contar que aquece e pode ter danos problema, mais sérios. isso então, mesmo. Dicas legais. Vai dormir, deixa o celular em outro lugar, em outro ambiente. Você vai começar a perceber se você realmente é dependente dele ou não. Porque se começar a ter essa necessidade de todo momento olhar no celular, porque tem muitas pessoas que fazem isso, né? Acorda de manhã, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular. Isso. Deveria respirar, dar uma espreguiçada gostosa, né? Tomar água com limão, enfim, né? Depois que fez toda a higiene, tomou seu café da manhã, aí sim que vai olhar o celular. Porque primeiro é você, depois o celular. Quando a gente faz isso, olha o celular antes, está mostrando o quê? Que você está dando mais importância para este objeto e para o mundo do que para você. E nós somos prioridades, né? Como agora o comercial falando sobre esse... Do produto ali, né? Cuidar de si, não só com relação ao celular, mas assim, prestar atenção em si. Nós precisamos buscar esse equilíbrio de novo, né? Quem sou eu? Né? O que eu quero para a minha vida? O celular é uma ferramenta que vai proporcionar muita coisa para nós, mas não ele em primeiro plano. Eu devo estar em primeiro plano. Você está falando uma coisa interessante, é uma ferramenta. Só que hoje o celular está substituindo as pessoas, porque as pessoas não querem estar com o outro. Isso. Né? A senhora falou no início, né? As pessoas ficando isoladas, sozinhas, não querem estar com o outro e preferem estar com o celular. Isso, a grande parte, né? Quantas vezes a gente não vê num restaurante a família reunida e todos olhando no celular e não conversando? É verdade, né? É uma cena que está cada vez mais comum, vez mais comum. E com a criança, 4 numa mesa, 4 com os celulares ali naquele momento. A pessoa pode ser considerada nomofóbica somente em relação ao celular ou a outro aparelho ou a outra tecnologia? O celular é o mais comum, porque você está o tempo todo, como eu disse, aquele vício de tê-lo na mão, né? É uma extensão do corpo, Isso. virou. Agora, se é um computador ou qualquer outra coisa, você precisa ligar, precisa sentar, olhar. Então, isso já é mais difícil. Sei. Mas o celular, de um modo geral, é o que desponta. Olha, é importante, a que a senhora está trazendo aqui hoje é muito, 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 muito importante, porque eu sei que alguém está se encaixando nisso e vendo. Agora, a gente precisa saber, a senhora já deu algumas pistas, agora, como que realmente eu vou usar o celular como eu preciso dele, né? Ela está tirando foto da gente porque ela precisa do celular. Mas se o celular continuar sendo, na vida dela, algo mais importante, não vai estar cumprindo a sua função. Como é que eu vou usar essas tecnologias, principalmente o celular? Como é que eu vou usar? E saber dosar isso na minha vida. A senhora já deu... Desligo o celular de noite e tal, mas eu mesmo com o celular, como eu vou fazer daqui para frente? E deixo o celular em casa, faço um horário para eu olhar, quando eu me perceber já viciado ou nomofóbico. Isso. O que acontece hoje em dia, né? A ferramenta maior que tem até com relação a trabalho é o WhatsApp. Né? Que até nós tivemos agora um problema aí sério com isso. Isso mesmo. E aí muita gente entrou em pânico, né? Então ele virou um meio de comunicação muito eficaz, por sinal, porque a gente trabalha hoje usando o WhatsApp o tempo todo, mas o que ocorre? Você manda a mensagem e você quer que responda imediatamente aqui. Isso mesmo. Se não responder imediatamente, nossa, parece que só que você tem tarefas. Então, eu entendo que se você tem tarefas, independente de qual seja ela, deve haver, sim, um horário para você olhar o celular. E as pessoas vão se acostumando com você naqueles períodos que você está definindo. Olha, este horário é o horário que eu vou olhar. Você está em horário de trabalho e ele é uma ferramenta que vai complementar o seu trabalho, ele vai estar ali. Mas se você ficar olhando o tempo todo, o que vai acontecer? Você não tem atenção.
Porque eu estou aqui lendo um e-mail, daqui a pouco eu olho o WhatsApp. O que aconteceu com a minha atenção? Ela saiu daqui e foi para lá. Aqui tem um problema, aqui tem outro. Eu começo a ter ansiedade por conta disso. E despendo uma quantidade de energia desnecessária, porque a hora que eu voltar para este outro assunto, eu tenho que fazer um esforço danado para resolver isso. Então, quando você põe horário para olhar para cada um deles, eu entendo que organização é a coisa mais eficaz para que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. Isso pro celular, pro e-mail, pro WhatsApp, pro corpo, horários, disciplina, né? Horário para a gente conviver com os nossos familiares, horário para o lazer, horário para o descanso, esse momento de ficar realmente só conosco, isso tudo é necessário para que possamos ter uma vida mais saudável. O que está acontecendo com as pessoas hoje? Elas estão enlouquecidas. Isso mesmo. Então, o que eu recebo de gente no consultório com ansiedade, e aí a ansiedade, o que leva à depressão? Porque hoje fica bem misturado isso tudo, né? Mas a depressão nada mais é do que uma perda de energia absurda por causa do estresse. E o que o estresse nada mais é do que esse excesso de esforço mental que eu estou fazendo porque eu não tenho organização. Então, se eu colocar, como eu disse, acordo de manhã, faço tudo que eu preciso fazer, depois eu vou olhar para o celular. Principalmente se for trabalho, né? Se for lazer, a mesma coisa, eu vou ter um momento do lazer. Quantas pessoas não passam a noite assistindo filme? E depois, no outro dia, não consegue fazer as atividades porque o raciocínio ficou lento. Claro, de novo, interferiu nas glândulas, né? De novo, não dormiu, trocou a noite pelo dia. E isso que a senhora falou é fantástico. Primeira coisa é o seguinte, olha, ter disciplina. E uma coisa importante, de responder na hora. Eu não respondo na hora. Não adianta. E eu até vejo, se for realmente, eu respondo. Se não for, eu respondo depois. Agora, o Rodolfo responde na hora, qualquer hora. Você faz 20 dias. Não, mentira. Não respondo, não adianta. Não respondo. Eu vejo, chegou mensagem, eu vejo. Se não for urgente, eu não respondo na hora. Porque dá a impressão que a gente tem que dar igualzinho um cachorrinho. É lá para a pessoa responder. Não respondo. Outra coisa, celular na mesa. Isso devia ser crime. Não se põe celular, não se senta. Eu não sento com uma pessoa com celular. Vou dizer, já vou avisando. Me chamou para almoçar, jantar na sua casa, alguma coisa. Se tiver com o celular, não vou. Não vou mesmo. Porque é o seguinte, é a falta de educação. Você chama alguém para conversar, ou chama alguém para dividir a mesa e você vai dividir o celular. Sim. Então essas regras deveriam ser mais usadas no nosso meio. Gente, o que está falando aqui é uma coisa séria, porque a gente pode perder o nosso relacionamento, a gente pode perder o nosso convívio com as pessoas por causa, de repente, de uma ferramenta que passou a ser essencial. Uma ferramenta. Essa coisa do home office ajudou também a pessoa a ficar mais dependente do celular? Eu não percebo dessa forma. Eu entendo que vai depender do perfil de pessoas, né? Porque tem pessoas que, como usa a ferramenta para trabalho, chega um determinado momento que ela vai entender que aquilo é trabalho, então ela vai deixar de lado. Então, não acho que tenha aumentado isso. Agora, a pessoa que já não tem esse equilíbrio, não tem esse cuidado para consigo, que cuidado é esse, né? Olha, eu tenho que prestar atenção que eu tenho um corpo físico que precisa ser bem cuidado, com alimentação adequada, reposição de alimentos, exercício físico. Então, já tem uma demanda boa. Eu preciso cuidar de como eu penso. Né? Que jeito eu planejo a minha vida, que jeito que eu planejo o meu dia. Então, a forma de raciocinar ajuda muito. Como eu sinto sobre as coisas, né? A relação que eu tenho com as pessoas, os meus familiares, com essas ferramentas de trabalho. Então, quando eu estou nessa mestria, não importa se eu estou em home office ou com os meus amigos, eu vou saber mediar isso. Então, aquelas pessoas que já têm esse desequilíbrio, possivelmente sim, elas tendem a ter uma tendência a ficar mais tempo no celular e não consegue mais separar o que é trabalho, o que é família, o que é lazer. Eu nasci antes do celular, então... não estou te perguntando isso. Está todo mundo se identificando? Está todo mundo... Eu acho que para gente que nasceu antes do celular é um pouco mais fácil. Quem nasce depois do celular, já nasce convivendo com o celular e tendo pais que dão o celular para o filho desde pequenininho, eu acho que é mais difícil também, né? Porque nós já tivemos, eu nasci, cresci sem a dependência do celular, né? Isso. Para as crianças, elas já nascem com isso, né, no dia a dia. A consciência tem que ser realmente dos pais, definir momento adequado para eles usarem.
Então, entendo que a criança, dependendo da idade da criança, no máximo 1 ou 2 horas por dia. Os pequenininhos jamais deveriam ter contato. Até 2 anos já tem vários estudos científicos que têm danos neurológicos seríssimos se você deixar uma criança pequenininha olhando o celular. Mais uma vez eu uso o exemplo do Wilson. Eu gosto de falar isso porque ele me mostrou uma foto do filho dele. Quantos anos tem o Benjamin? 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. Eu achei muito bonitinha a foto, significativa. Ele dormiu com um livrinho assim. E eu falei, Wilson, ele estava vendo o livro. Eu falei, olha que beleza, uma criança de 1 ano lendo um livro para estimular e não estava com o tablet, não estava com o celular. Falei, isso é uma foto icônica hoje, porque hoje você vê todas as crianças com celular, né? As crianças com tablet e celular. Eu acho importante, eu acho esse assunto muito importante ser debatido em casa também, conversado na família, né? Sim, Eu acho que as famílias, quando se reúnem, elas precisavam ter essa autoridade dos pais, dos avós, de dizer, não se usa celular, né? Enquanto a gente estiver almoçando, enquanto a gente estiver junto, né? Eu acho que precisava ter esse tipo de coisa. Não é nada de repente, de autoritarismo, mas eu acho que é mesmo educar para o bem, né? Sim. As famílias precisariam se reunir para conversar sobre a família, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente não vê hoje isso. Realmente, definir como é que nós vamos conduzir essa família, né? O que a gente entende como sagrado nessa família? O que de fato é importante? Como nós vamos usar dessas ferramentas para benefício nosso e não escravidão. Gente, a nomofobia é algo sério, pode se tornar algo muito, muito sério, desenvolvendo, como a doutora Osmarina falou aqui, vários distúrbios, depressão, ansiedade, tudo isso. Por favor, cuide mesmo. É algo muito sério que não pode ser levado como se fosse uma brincadeira. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, a clareza na exposição, então, de uma forma tão fácil. Geralmente, quando a gente conversa com o psicólogo, o médico fala tanta palavra difícil que a gente não entende nada. A doutora Osmarina falou de uma maneira tão fácil que a gente, a gente absorveu tudo. Quero deixar o contato da doutora Osmarina aqui no Instagram, atenção, @osmarina.viel, viel com Y. osmarina.viel, @osmarina.viel. E o site www.osmarinaviel.com.br. Muito obrigado. E vou dizer uma coisa, Rodolfo, chama a doutora Osmarina mais vezes para a gente conversar sobre vários outros assuntos aí para a gente conversar. Muito obrigado. Vai ser sempre um prazer colaborar, porque eu quero muito que todas as famílias possam ter esse equilíbrio e que possam ser seres mais saudáveis. Muito obrigado. Gratidão pelo convite. Muito obrigado mesmo. Até mais. Bom. Até mais. Olha que beleza.